Se você é fã de ACOTAR, provavelmente está vivendo duas emoções ao mesmo tempo. A primeira é o desespero pelo próximo livro. E a segunda é a revolta com as novas capas. Porque depois de anos esperando notícias sobre o livro 6, os fãs finalmente receberam atualizações sobre o futuro da série. Mas também descobriram que aquelas capas icônicas que marcaram uma geração dificilmente voltarão. E vamos combinar? Muita gente não ficou feliz, inclusive eu. Então, hoje vamos falar sobre as maiores teorias para o próximo livro de ACOTAR, quem pode ser o protagonista, os casais que podem acontecer. Olá, eu sou a Persephone e este é o Bambonella. O livro 6 finalmente está chegando. Depois de mais de 5 anos de espera, Sarah J. Maas confirmou que o próximo livro de ACOTAR chega em outubro de 2026. E não para por aí. A autora revelou que essa história ficou tão grande que precisou ser dividida em 2 volumes. Ou seja, tudo indica que estamos entrando na fase mais importante da série. E isso pode mudar completamente o destino de Prythian. ACOTAR 6, que é a parte 1, tem 352 páginas. Vai ser só um pouquinho maior que a Corte de Gelo e Estrelas. E o 7º vai ser a parte 2, tem 928. Eu acho que daria para colocar tudo num volume só. E vocês? Bom, se existe uma teoria que domina o fandom há anos, é que finalmente chegou a vez de Elaine Acheron. Feyre teve sua trilogia, a Nesta ganhou seu próprio livro, e a Elaine continua sendo a irmã que menos conhecemos. Além disso, seus poderes de vidente ainda foram pouco explorados e existem muitos mistérios envolvendo seu futuro. Por isso, a maioria dos leitores acredita que o próximo livro finalmente vai colocar Elaine no centro da história. A pergunta de ouro: quem é que vai ficar com Elaine? Existe simplesmente uma guerra civil dentro do fandom de ACOTAR. De um lado, temos quem acredita que Elaine terminará com Lucien. Do outro lado, tem quem torce por Azriel. E a verdade, a Sarah J. Maas vem alimentando ambos os lados há anos. E talvez essa seja exatamente a intenção dela. Outra teoria gigantesca é que o livro pode ser dividido entre vários pontos de vista. E um dos personagens mais citados é o Azriel. Principalmente porque ele continua sendo também um dos membros mais misteriosos do Círculo Íntimo. Nós sabemos muito pouco sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos, sobre seus verdadeiros objetivos. E muitos leitores acreditam que o próximo arco finalmente vai revelar tudo isso. E se Azriel for realmente o verdadeiro protagonista, imagine esperar anos por um livro da Elaine e descobrir que o verdadeiro protagonista na verdade é o Azriel. Parece loucura, mas muitos fãs acreditam que a Sarah está escondendo algo muito maior envolvendo o Sombrio. E honestamente, eu não duvido de nada. Bom, vamos falar agora um pouco sobre um assunto que faz muita gente perder a paciência, que são as capas. Porque para muitos leitores, as capas originais de ACOTAR eram parte da identidade da série. E quando as novas versões foram lançadas, a reação foi extremamente dividida. Alguns gostaram do visual mais moderno, mas muitos fãs, principalmente os primeiros que começaram ali a ler, consideravam as novas capas genéricas, sem personalidade e incapazes de transmitir a mesma magia das ilustrações originais. E também existe um outro problema. Quem começou a coleção com as capas antigas, agora tem livros que não combinam mais na estante. E cuidado agora com spoiler, meus caros leitores. Se você ainda não leu Crescent City, para este vídeo agora e termine de ler essa saga. Se você acha que ACOTAR é apenas uma história sobre Prythian, fadas e cortes, eu tenho uma notícia. Sarah J. Maas transformou tudo num multiverso. E o momento mais chocante acontece no final de Casa de Céu e Sopro. Durante uma fuga desesperada, a Bryce abre um portal entre mundos, esperando encontrar ajuda para salvar o seu povo.
Mas ela não vai para onde pretendia. Ela acaba em Prythian. E quem leu esse final na época provavelmente teve a mesma reação. Porque a Bryce encontra ninguém mais, ninguém menos que Azriel. E logo depois, nosso Rhys, Feyre e o restante da Corte Noturna. Imagina terminar um livro acreditando que está lendo Crescent City. E nas últimas páginas aparecer o Rhysand. Sim, o Rhys de ACOTAR. Foi exatamente isso que a Sarah J. Maas fez. E aqui entra a teoria mais importante para o próximo livro. Muitos fãs acreditam que os acontecimentos de Crescent City vão impactar diretamente ACOTAR 6. Principalmente porque Bryce descobre informações sobre a história antiga de Prythian, que pode mudar tudo o que os personagens acreditavam saber. E não estamos falando apenas de um easter egg. Estamos falando de revelações sobre a origem dos povos feéricos, dos portais entre mundos e de antigas linhagens que podem ser fundamentais para o futuro da série. E uma teoria muito popular é que ACOTAR 6 vai explorar muito mais a antiga corte do Crepúsculo. Em Crescent City surgem pistas de que partes importantes da história de Prythian foram esquecidas ou escondidas ao longo dos séculos. E muitos leitores acreditam que Elaine pode ter uma conexão importante com essas descobertas. Outra teoria gigantesca do fandom é que Bryce ainda não terminou a sua participação na história de ACOTAR. A Sarah J. Maas já confirmou que o universo continua conectado e ainda existe pelo menos mais um livro de Crescent City planejado. Por isso, muitos fãs acreditam que veremos novos encontros entre os personagens. Talvez não no livro inteiro, mas certamente o crossover não parece ter acabado. E você quer uma teoria muito maluca? E se ACOTAR 6 não for sobre apenas a Elaine, mas também sobre as consequências da visita de Bryce a Prythian? Porque depois de Crescent City, ficou impossível fingir que essas histórias estão separadas. Bom, depois de 5 anos de espera, o próximo livro tem uma missão impossível: responder teorias, desenvolver personagens, entregar romance, expandir o universo e ainda superar todas as expectativas do fandom. E se tem uma autora que adora nos fazer sofrer, é a Sarah J. Maas. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acreditam que o próximo livro será sobre a Elaine ou sobre o Azriel? Ela termina com Azriel ou Lucien? E a pergunta mais importante: o próximo grande crossover já está sendo preparado dentro do Maasverse? Me contem tudo aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que essa discussão vai render e muito. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos. Até logo!